quadrática ou função polinomial do segundo grau, que é, aliás, a mesma coisa, tá certo? A ideia é a seguinte. Primeiro, o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais. Pega um valor x aqui no domínio e associa a um valor y, né? Ou f de x. Professor, Oi? só pode abrir a tela, por gentileza? Rapaz, eu tô assim hoje. Passei o dia todinho fazendo isso, ó. Esquecendo de abrir a tela. Então, f de R em R, domínio contra domínio, pega um cara no domínio e associa a um no contradomínio, né? Que é a imagem desse cara, que é obtida assim, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá certo? Onde a, b e c são números reais, sendo que o a não pode ser zero, né? Acho que não há dúvida, né? Porque se o a fosse zero, esse aqui desapareceria, né? Aí ela ficaria do primeiro grau. Perfeito? Alguma pergunta até aí? Então, isso é uma função de grau 2. Como é o gráfico? A gente viu que da função afim, que é a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Aqui o gráfico ele tem o seguinte aspecto. Ele tem o seguinte aspecto. Ok? É chamado de parábola, né? E pode ocorrer uma dessas coisas, olha só. E pode ocorrer uma dessas coisas, né? A parábola pode ficar assim, né? Perfeito? A parábola pode ficar assim. Ela pode ficar também deste outro formato aqui, né? Perfeito? Né? Então, o que vai variar? Vai variar a quantidade de vezes que ela toca o eixo X. Nesses dois desenhos que nós colocamos, ela toca 2 vezes o eixo X, mas ela podia ter o caso de nem tocar o eixo X, ó. Mas ela sempre vai tocar o eixo Y, né? Tá certo? A parábola é uma coisa assim que tem uma coisa chamada eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? É uma reta que divide ela exatamente ao meio, e funciona como espelho. Ó. Essa imagem desse lado é como se for o reflexo dessa, né? Isso aqui é o eixo de simetria da parábola. Tá certo? Aqui, ó, tem um ponto que a gente chama de vértice, né? Então, o nosso próximo passo é ver as condições necessárias para que a gente consiga desenhar o gráfico da parábola direitinho. Na função afim, a gente viu que foi muito simples. Como é uma reta, se você tinha 2 pontos, tá certo? Se você tinha 2 pontos, você desenhava a reta sem nenhum problema. Tá ok? Mas aqui, ó, aqui na parábola, 2 pontos não são suficientes. É necessário que haja 3 pontos, né? Porque assim, ó, um ponto aqui à direita do vértice, um ponto à direita do vértice, um ponto à esquerda do vértice e o próprio vértice, né? 3 pontos, aí você faz a curva direitinho, né? Então é isso que a gente vai fazer, né? Dar exatamente essas condições. Achar o vértice e mais 2 pontos que facilitem a gente desenhar o gráfico, perfeito? Então, a gente vai iniciar como antes, com os zeros da função. Perfeito? Zeros da função quadrática. Encontra-se os zeros da mesma maneira, né?
Na reta, a gente viu que só tem dois zeros. O local onde corta o eixo X e o local onde corta o eixo Y, né? Aqui, na função do segundo grau ou na parábola, né, na função quadrática, a gente pode ter até 3 zeros, né? Um único que corta o eixo Y, sempre vai ter um que corta o eixo Y, apenas um, mas pode ser que haja 2 pontos que cortam o eixo X, um ponto ou nenhum ponto, né? Como eu disse, pode até haver 3 pontos zero, né? Pode ser que haja um ponto, que seja só o que corta o eixo Y, tá certo? Pode ser que haja 2 pontos, um que corta o eixo Y e um que corta o eixo X, ou pode ser que haja 3 pontos, um que corta o eixo Y mais 2 que corta o eixo X, dependendo das condições que nós vamos ver, né? Primeiro o seguinte, o mais simples. Quando o X é igual a zero, né? Primeiro, o intercepto Y, né? O local onde a parábola corta o eixo Y. Sempre ocorre quando o X é zero, né? Esse é o primeiro zero da função. Aí o que você faz? Você quer encontrar o Y, que nesse caso é o f de zero. Aí só substituir aqui, ó, onde tem o x, você coloca zero. Vai ser a vezes, no lugar do x, ó, estou colocando zero. Zero ao quadrado mais, no lugar do x, estou colocando zero. B vezes zero, mais c, e isso dá o c, né? Porque aqui dá zero, mais c dá o c. Aí nós geramos o seguinte ponto. O ponto onde o x é zero e o nosso y é sempre o termo independente aqui, o c. Perfeito? Então, é por isso que eu estou lhe dizendo que o primeiro zero sempre ocorre. A parábola sempre corta o eixo y em algum lugar. Está aqui. Tá certo? Esse ponto é importante só para saber onde é que corta o eixo y, né? Mas para desenhar o gráfico, ele não é tão importante. Como eu lhe disse, eu precisaria do vértice e um ponto à esquerda do vértice e um ponto à direita do vértice. Tá certo? Número 2. Vamos descobrir quais são os locais onde o y é igual a zero. Quais são os x que fazem a coordenada y dar zero, né? Aí eu estou fazendo y igual a f de x igual a zero. Perfeito? Bom, f de x é o quê? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí, o outro zero da função você encontra como solução dessa nossa velha conhecida, né? A equação do segundo grau. Perfeito? O outro zero da função ocorre exatamente nas raízes da equação do segundo grau. Né? As raízes da equação do segundo grau, obviamente, são as raízes da função quadrática. Perfeito? Aí, pode ser que eu tenha nenhuma raiz, pode ser que eu tenha uma raiz, ou pode ser que eu tenha 2 raízes. Se eu tenho nenhuma raiz, então não toca o eixo x. Perfeito? Se eu tenho apenas uma raiz, então toca o eixo x em um ponto. Nessa raiz é a coordenada x e a coordenada y é zero. Se eu tenho 2 raízes, então toca o eixo x em 2 pontos. Né? Numa raiz zero, na outra raiz zero. Né? São as coordenadas dos pontos onde vai cortar o eixo x. Então, o nosso próximo passo é saber como a gente encontra esse x, ou seja, resolver a equação do segundo grau. Aí você está lembrado, é claro, como eu estava resolvendo a equação do segundo grau exatamente, não é? Você está lembrado? Tá ok? Então, eu vou escrever aqui do lado zeros da função. Zeros de f. Um eu já achei, né? Achei o primeiro zero de f, que é o ponto onde o x é zero e o y é c. Aí está faltando o contrário, onde o y é zero, qual vai ser o x? Aí é resolver aqui. Então, eu vou apagar para obter espaço, né? E vou resolver exatamente esta equação aqui. A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá, né? Perfeito?
Agora vamos resolver. Olha só. Lembra como é que eu estava fazendo? Eu estava tentando transformar isso, eu sempre resolvi, né? Fiz várias aqui, transformando isso aqui num quadrado perfeito. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o A em evidência. Aí você vai dizer, ó, mas aqui não tem A e aqui não tem A. Como é que eu vou colocar em evidência? Tem uma maneira que é assim, ó. A x ao quadrado mais. O que a gente faz? A gente divide esse por esse e dá o x ao quadrado. Quando eu divido esse por esse, vai ficar bx sobre A. Quando eu divido esse por esse, vai dar C sobre A. E isso é igual a zero. Perfeito? Agora, olha só. Se você multiplicasse, né, ó, daria de volta esse aqui. Então, tá tudo certinho. Ok? O meu único problema aqui, agora, nesse momento, são os meus pincéis que estão ruins, né? Mas vamos lá. Aí, olha só. Eu tenho um produto, né, de dois números, tá certo? Produto de dois números, esse número vezes esse igual a zero. Então, um dos dois é zero. Como o A não pode ser zero, né? Porque senão não seria do segundo grau. Então, obrigatoriamente, x ao quadrado mais b sobre a x mais c sobre a tem que ser igual a zero. Né? Aí, o que eu fazia? Lembra? Quando estava desse jeito, eu pego esse termo independente e passo para o outro lado. Lembra que a gente estava resolvendo dessa forma? Perfeito? Aí eu completo o quadrado para virar isso aqui um quadrado perfeito. Como um quadrado perfeito? Uma coisa que fique nesse formato aqui, ó. Eu quero que esse aqui tenha três termos e fique nesse formato aqui, ó. X mais k ao quadrado, né? Eu quero que no final fique assim. Mas para ficar assim, antes, tem que ser assim, né? Ó. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vou colocar assim, mais o quadrado do segundo, né? Ó. Aí sim, ó. Eu quero que isto aqui vire isso para que eu possa escrever desse jeito, lembra? Para ficar igual, aí eu tirar a raiz. Era assim que eu estava resolvendo as equações do segundo grau, quando eu não tinha a fórmula quadrática. O nosso objetivo é justamente chegar na fórmula quadrática, tá certo? Então, o que eu já tenho aqui, ó? Para que E fique igual a esse, para virar esse aqui, ó. O x ao quadrado, perfeito? Aí, ó, esse aqui, ó, é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, esse aqui tem que ser duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu quero que isso aqui seja b sobre a x, né? Porque a partir disso aqui, eu acho que vai ser o cara que vai ser o k ao quadrado, que vai ser colocado aqui, perfeito? Tá? Aí, o que eu estou querendo? Que esse fique igual a esse, né? Esse já está igual. O segundo é esse aqui, né? Então, 2kx tem que ser igual a b sobre ax. Mas, para eles serem iguais, ó, o x já é x. Então, B sobre A só tem que ser obrigatoriamente igual a 2K, para que esse primeiro e esse segundo fique igual a esse, né? Ó, x ao quadrado já tem. Então, 2K tem que ser o B sobre A, porque o x já é o x. Então, vamos fazer aqui, ó. O 2K tem que ser igual a B sobre A. Mas, para o 2K ser igual a B sobre A, é fácil. É B sobre, o 2 está multiplicando, 4 está dividindo, 2A. Então, se o K for B sobre 2A, aí eu já sei quem é o k ao quadrado. Ó. Vai ser mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Olha como dá certinho. Se for o x e o b sobre 2a, quadrado do primeiro, que é o x, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quando eu multiplicar esse aqui por 2 e esse aqui por 2, vai dar 2x b sobre 2a. Cancela o 2 com 2 e fica b sobre ax, mais ele elevado ao quadrado. Então, ó, consegui fazer esse aqui, agora eu vou voltar para esse, tá? Mas olha só, lembra que quando eu acrescentava de um lado para a igualdade continuar a igualdade, eu também tinha que acrescentar do outro o mesmo valor? Resolvi várias dessa forma, tá certo? Vou apagar aqui esse excesso para não atrapalhar, tá? Aí, esse aqui eu já sei o que vira, é o x mais k. Aqui o k, né? Ó, é x mais o nosso k, que é b sobre 2a, elevado ao quadrado. Isso é o que fica no primeiro membro, porque esse todinho vira esse. Olha como dá certinho. Quadrado do primeiro, mais aí duas vezes esse vezes esse. Bom, duas vezes esse é como se fosse duas vezes assim, né? Ó, cancela o 2 com 2, fica b sobre ax, tá certo?
aí mais o quadrado do segundo. Está aqui, ó, o quadrado do segundo. Então, esse aqui realmente vira esse. E esse aqui, ó, vou só resolver isso. Vai ficar menos C sobre A, mais B ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E A ao quadrado, claro, que é A ao quadrado. Perfeito? Até aí tudo ok, né? Até aí tudo ok. Então, vou apagar e continuar, né? Então, parei aqui, ó. Vou repetir esse. X mais B sobre 2A elevado ao quadrado. E o pincel está acabando. Isso é igual a esse aqui, né? Tá certo? Eu vou repetir tudinho para que a gente veja bem direitinho como é que vai ficar a soma a partir daí. Mais B ao quadrado sobre 2A. Ou sobre 4A ao quadrado. 4A ao quadrado. Aí, ó, esse lado aqui fica assim, né? Tira o NMC. Entre esse e esse, claro que é 4A ao quadrado. Como eu já copiei, vou apagar aqui embaixo, tá? 4A ao quadrado. Aí lembra que eu tenho que dividir por esse? 4A ao quadrado dividido por A, o 4 fica e 1A, porque A ao quadrado cancela 1, mas sobra 1. Esse dividido por esse, como é igual, é 1. Então vai ficar menos 4A vezes C, 4AC. Mais 1 vezes B ao quadrado é B ao quadrado. Perfeito? Tá ok? Aí esse aqui, ó, continua. Não estou mexendo com ele ainda. Agora sim. Eu tenho um número que é elevado ao quadrado, tem esse resultado. Que número é esse? É a raiz quadrada desse aqui, lembra? Então, x mais b sobre 2a, né? Tiro raiz quadrada dos dois lados. É a raiz quadrada. Esse aqui eu vou colocar o b ao quadrado na frente porque é o positivo. A ordem das parcelas não altera a soma, lembra? Mas, como está ao quadrado, fica mais ou menos, né? Porque se você levar o mais ao quadrado, dá esse. Se você levar com o menos ao quadrado, também dá esse. Não faz diferença. Perfeito? Então, dá isso daqui. Próximo passo. Como eu quero achar o x, pego o mais b sobre 2a e passo para o segundo membro. Perfeito? Vou fazer isso. Eu vou apagar essas duas linhas. Agora sim, ó, vou pegar esse e passar para o segundo membro. Vai ficar x igual a é mais vira menos b sobre 2a, mais ou menos. Agora aqui, ó, esse de cima não dá para tirar a raiz quadrada. Então ele fica assim, ó, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Já o de baixo, a raiz quadrada de 4 é 2 e de a ao quadrado é a. Perfeito? Tá ok? Tá? Aí, ó, soma de frações, ou subtração, né? Porque é mais ou menos, mas o denominador é igual. Então, repete o denominador e só opera o numerador. Tá certo? Então, é isso que eu vou fazer. Fazendo o delta maiúsculo igual a b ao quadrado menos 4ac, a gente tem o seguinte, que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada. Na verdade, é só juntar e colocar só um denominador, que é a mesma coisa. Opa, uma mudança aqui, né? Eu falei que isso aqui é o nosso delta, né? Sobre 2A. Então, a única mudança foi essa. Aqui, em vez de colocar esse, eu falei que esse cara é delta, então é o delta que entra aqui, só para ficar resumido, né? Então, aqui, ó, é como acho o x. Tá certo? Agora sim. Mas como é que eu vou saber que tem 2x, apenas um x ou nem um x? Tá certo? Agora eu vou colocar um resumão com os zeros aqui, né? O que eu tenho? Agora eu tenho o seguinte, que os outros zeros ocorrem assim, né?
eu vou copiar de novo aquele lá e fazer um resumão para os zeros, tá? Vou apagar e escrever de novo. Então, o que é que nós temos, né? Então, a gente estava achando os zeros da função. O primeiro zero ocorreu quando o x era igual a zero, e a gente encontrou que o y, que era igual ao f de zero, que deu o c. Aí obtivemos o ponto 0c, que é aquele que está lá em cima. Tá certo? Agora o seguinte. Quando a gente falou que o y era zero, então a gente resolveu a equação y igual a f de x igual a zero. Aí encontrou o seguinte, ó. Que o x pode ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, com o delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer assim, que eu vou ter um x1, que é menos b mais raiz de delta, sobre 2a. Vou ter um x2, que é igual a menos b menos raiz de delta, que é igual a sobre 2a, tá certo? Aí, que pontos eu encontro? Aí, ó, eu já vou encontrar o x1 com zero, o x2 com zero. Talvez sim, talvez não, né? Por quê? Porque acontece o seguinte, ó. Vou começar aqui. Continuando aqui, ó. Se o delta for maior que zero, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você vai ter x1 diferente de x2 e ambos reais. O que significa isso? Que tu vai ter dois pontos, o x1 e 0 e o x2 e 0, né? Vou até colocar aqui, ó. x1 e 0 e x2 e 0. Então, se o delta for positivo, a parábola corta o x em dois locais. Perfeito? Se o delta for zero, o que acontece? Se o delta é zero, ó, esse aqui desaparece, ó, né? Aí, tanto o x1 como o x2 é menos b sobre 2a. Deixa eu fazer direito aqui. Aí, isso desaparece, né? Ó, desaparece. Aí, ambos ficam iguais a menos b sobre 2a, se o delta é igual a zero. Então, ó, o x1 é igual ao x2, tá certo? Né? E eles são reais. x1 e x2 são reais. Claro, é o mesmo, né? Tá ok? Aí, em vez de ter dois pontos, você só vai ter um, né? Ó. Vai ter o x1 e 0 ou x2 e 0, que é a mesma coisa. Tá certo? Aí vai ter só um ponto. Se o delta for menor que 0, aí quer dizer, ó, que o x1 melhor, que não tem x real. Perfeito? Se o delta é menor que 0, eu não consigo resolver isso. Porque não tem raiz quadrada de número negativo, né? Já que o delta é menor que 0, é negativo. Então, ó, a solução não é um número real. Ou seja, não vai ter o ponto onde a parábola corta o eixo x. Então, só recapitulando. A parábola sempre corta o eixo y no ponto 0 e c. Tá certo? Agora, ela vai cortar o eixo x quando y é 0. Aí vai ter três casos. Ela pode cortar em dois locais, se o delta for positivo, né? Tá certo? Porque vai ter duas raízes diferentes e reais, claro, né? Se o delta for igual a 0, vai cortar só em um local, porque o x1 é igual ao x2. Perfeito? E se o delta é menor que 0, ela não toca o eixo x. Até aqui, tudo tranquilo? Vamos ver um exemplo? Para esclarecer mais ainda? Vamos ver um exemplo para esclarecer mais ainda? Isso, professor. A matemática é muito linda, né, professor? Pô, é muito legal, né? Vamos lá, vamos ver um exemplo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, olha só. Exemplo.
determine os zeros da função fx igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Deixa eu ver se essa função vai funcionar para o que eu quero. Tá certo? Bom... Tá, tudo direitinho, perfeito? Aí como é que eu faço? Como eu quero os zeros da função, o primeiro zero... Oi? Desculpa aí, professor. O primeiro zero ocorre quando x é igual a zero, né? Quando x é igual a zero, eu vou encontrar um y, que é o f de zero. Aí, olha como vai dar, tem que dar esse aqui, né? Porque a gente falou que sempre dá o termo independente, então tem que dar menos 3. Vai colocar aqui, ó, 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3, é claro que isso é menos 3. Então, o local onde a função intercepta o eixo y é no x0 e no y menos 3. Perfeito? Agora o outro, número 2. Tá certo? Y igual a 0. Então, ó, vai lá. É y, que é igual ao f de x, que é igual a 0. Só que o nosso f de x é x ao quadrado, menos 2x, menos 3 igual a 0. Então, para eu achar o ponto onde corta o eixo x, né, que é quando y é 0, basta resolver essa equação que a gente já sabe resolver agora, né? Agora a gente já tem aquela formulazinha. Apesar dessa ser tão simples, que nem precisa da fórmula, né? Mas vamos lá, vamos resolver com a fórmula, né? Tá certo? Vamos lá. Então, eu vou ter assim, ó. X ao quadrado, menos 2x menos 3 igual a 0. Isso quer dizer o seguinte, que o A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 3. Ó. O A é o coeficiente do x ao quadrado, não aparece a 1. O B é o coeficiente do x, então é menos 2. E o C é o termo independente. Para quê? Para que eu use aqui a fórmula quadrática, né? Primeiro delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é b ao quadrado é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Então, o delta é 16. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Professor, pode voltar aí, por favor, que travou aqui a internet. Tá. Tem que resolver essa equação para achar os interceptos x, lá do eixo x, não é isso? O coeficiente do x ao quadrado é 1, o coeficiente do x, que é o b, é menos 2, e o c é o termo independente, que é menos 3. Vamos achar primeiro o delta. Pela nossa fórmula é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 2, só que está elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. 4, né? Aqui não dá 4? Menos com mais é menos, com menos mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. Então, vai dar 4 mais 12, que é 16. Perfeito? Bom, com isso aí, ó, aí agora eu vou para o x, né? Ó. Pela fórmula, de novo, é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, x é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que eu calculei, deu 16, sobre 2 vezes o a, que é 1, né? Então, isso deu 2, mais ou menos 4 sobre 2. Então, encontrei assim, ó. Ó quem é o x1. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. A outra raiz, o x2. 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, encontrei as duas raízes. Conclusão. Quem são os zeros da função? O x é 3 e o y é 0. Os outros dois, né? Menos 1 e 0. Por quê? Porque eu achei o x e o y vai ser sempre igual a 0. Na função afim, a gente só achou um x, né? Mas daqui a gente pode achar dois como esse. Pode achar 1 se o delta for igual a 0, né? Delta positivo, dois valores diferentes. Se o delta tivesse dado 0, eles seriam iguais, então seria só um ponto. Se o delta tivesse dado negativo, então não teria solução e não teria esses dois pontos ou um
teria nenhum. Perfeito? Então é isso que a gente fez até aqui. Alguma dúvida? Então, ó, esses 3 pontos são os zeros da função. Né? O primeiro, 0 menos 3, que é onde o gráfico corta o eixo X, o eixo Y, desculpe. 3, 0 e menos 1 e 0 são os pontos onde o gráfico corta o eixo X. Ok? Mas lembra que eu falei que para desenhar o gráfico eu preciso, na verdade, do vértice, né? Aí, como eu acho o vértice? Vou apagar aqui de novo, tá certo? Então, exercício terminado, achamos os zeros da função. Beleza. Professor, Oi. você já apagou aí, mas foi querer. Mas pode falar, eu me lembro, eu acho. Como é que faz aí para achar esse X1 aí, que eu tô com dificuldade? Acabei de fazer, meu colega. Usei a fórmula, você não viu? Eu vi, eu ia perguntar antes de apagar. Sim, mas é só você seguir, fazer as contas que estão na fórmula. Tá? Então, como a gente vai fazer outras, não se preocupe não, tá bom? Bom. Tá, então vamos lá. Achar o vértice da função. Achar o vértice da função. Então, vértice da parábola. A gente sabe o seguinte, que a nossa função é fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Tá certo? A gente sabe mais. Tá certo? Que se você tem o gráfico da função, digamos que você tem aqui o gráfico da função. Vamos ver aqui. Vamos supor que eu consegui desenhar bem direitinho, né? Vamos dizer assim. Aí, ó, eu tenho aqui o eixo de simetria, né? Eu tenho aqui o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? É aquele que funciona como um espelho, né? Que, apesar do meu desenho não estar, o mesmo desenho que está para um lado tem que estar o reflexo para o outro. E aqui é o vértice, né? Aí eu falei assim, ó, se a gente tiver um ponto aqui e um ponto aqui, ó, se a gente tiver as coordenadas do vértice, são essas duas aqui, né? Aqui tem uma coordenada x, que eu vou colocar x de v, que é o x do vértice, né? Vou pensar assim, ó, que o vértice é xv e yv, tá certo? Então, aqui tem o yv, né? Então, se eu pegar um ponto à direita aqui, ó, e um ponto à esquerda aqui, né? Esses 2 pontos mais o vértice, ó, eu consigo desenhar direitinho a parábola, né? Esse ponto, tá? Mas olha só, como isso aqui funciona como um espelho, isso aqui está exatamente no meio, né? Tá certo? Isso aqui está exatamente no meio. Aí eu vou pensar assim, ó, se está exatamente no meio e eu tivesse as raízes, né? Digamos que o gráfico, né? Agora eu vou colocar um outro gráfico diferente. E só para você ver que não faz diferença alguma. Só para você ver que não faz diferença alguma, né? Imagina que a parábola, ela é assim, ó. Tá certo? Essa linha aqui continua sendo o vértice. A diferença é que o y está bem aqui, né? Que ele pode estar em qualquer lugar, né? Tá certo? E aqui continua sendo o vértice, só que numa outra posição. Mas esse cara aqui, ó, é o x2 e esse cara aqui é o x1. Tá certo? E esse tamanho para cá é igual a esse tamanho para cá. Então, ó, esse local aqui do x do vértice é a metade do caminho, né? Alguma dúvida? A metade do caminho entre o x1 e o x2. Tá certo? Ah, professor, então achar o x do vértice é fácil. O x do vértice é igual a metade da soma do x1 com o x2, porque é a metade do caminho. Perfeito? Né? Agora, o que é que eu sei? Eu sei o seguinte, que o x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E sei que o x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá certo? Isto é o que eu sei.
Não é? Mas o que eu quero? Eu quero o x do vértice. Tá certo? E o x do vértice é a soma das duas raízes, né? Então, agora eu vou somá-las. Vou somar as duas raízes. Olha só. Quando eu for somar essa com essa, eu vou somar essa fração com essa outra, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Mais, é o x1 mais x2, né? Menos b, vou colocar assim, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Só que tudo isso, né? Tem que ser dividido por 2. Esse é o x do vértice. Tá ok? Aí, olha só. Aqui é como se fosse 1, né? Então, repete o de cima e multiplica pelo de baixo invertido, né? Professor, É assim que... Oi? um dos deltas tem que ser negativo, você colocou os dois positivos. Opa! Me perdoe. Na verdade, o delta não tem que ser negativo, né? A raiz dele é que uma é positiva e a outra é negativa, não é esse? Tá ok? Aí, ó. X do vértice. Né? Eu vou repetir esse aqui já fazendo a conta. É menos b mais raiz de delta, mais com menos é menos, mais com menos é menos. Então, menos b, menos raiz de delta. Por que eu posso fazer? Porque o denominador é o mesmo. Então, é só repetir, né? Sobre 2a. Aí, ó, vezes, né? Como é divisão, vezes o inverso, 1 sobre 2. Perfeito? Então, ó, o x do vértice vai ficar menos b é menos 2b. Mais raiz de delta com menos raiz de delta dá 0. Sobre 2a. Tudo isso multiplicado por meio. Cancela o 2 com o 2 e isso dá menos b sobre a vezes meio. Então, ó, a coordenada x do vértice é sempre igual menos b vezes 1 é menos b. A vezes 2 é 2a. Então, ó, esse aqui eu já sei quem é. Ele é sempre menos b sobre 2a. Tá certo? Tá ok? Então, olha só. Menos b sobre 2a. Essa é a coordenada x do vértice. Mas eu preciso, para achar o vértice, da coordenada y também, né? Como é que eu faço? Aí é fácil. Não vou nem fazer conta. A coordenada y é a imagem do x do vértice. Ou seja, a coordenada y é f aplicado nesse valor aqui, que eu não vou fazer essa conta, só vou fazer quando a gente for fazer o exemplo mesmo, tá certo? Então, ó, se eu achar esse número, aí é só achar a imagem dele que eu encontro a coordenada y, porque é assim que são todos os pontos, né? Um é esse aqui e o outro é a imagem pela função. Ok? Vamos fazer um exemplo de construção de gráfico? Para você ver como usa isso? Tá certo? Vamos pegar aquela mesma função de agora a pouco. Né? Aí eu vou resolver de novo, achar as raízes dela de novo para o colega lembrar, tá bom? Então, ó, esboce, exemplo, esboce o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. A mesma, né? Então, ó, solução. Você primeiro acha os zeros da função. Então, eu já sei que quando x é zero, o y para ele dá menos 3, que é o c, né? Então, o ponto aqui, ó, que gera é o ponto 0 e menos 3, a gente já sabia disso. Tá certo? Vou fazer de novo quando y é zero. Quando y é zero, né, ó, eu tenho y, é o f de x, só que o y é zero. Então, isso aqui é igual a zero. Tá certo? Mas quem é esse zero aí? O f de x está aqui, ó.
x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Aí, ó, o A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 3. O colega que não entendeu, entende por que o A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 3? Hã? Sim. Mas eu vou repetir. O A é o coeficiente do x ao quadrado, como não aparece, é 1. O B é o coeficiente do x, ó, que é menos 2, né? E o C é o termo independente, que é menos 3. Tá certo? Ó, quando eu for achar o vértice, eu vou usar esses valores aqui, ó. Menos B sobre 2 vezes o A. Mas eu não vou achar o vértice primeiro. Eu vou achar primeiro os zeros da função, que é o que eu estou procurando aqui, tá? Aí depois eu repito as fórmulas do vértice. Tá ok? Aí vamos lá. Eu preciso achar as raízes, né? A gente já sabe que a gente já fez que deu menos 3. Aliás, deu 3 e menos 1, né? Como é que eu acho as raízes? Pela fórmula quadrática. Menos B, melhor, primeiro delta. B ao quadrado menos 4AC. Por que eu preciso achar primeiro o delta? Porque quando eu for calcular o x é menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, eu não posso começar com x, porque eu não sei quem é o delta. Primeiro eu calculo o delta. Então, vamos lá. Então, quem vai ser o delta? O delta, ó, é B ao quadrado. Aí eu vou aqui, ó. O B é o coeficiente do x, que é menos 2. Então, é menos 2 ao quadrado. Né? O B, menos 2, só que está elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Aí o A é 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. Ó. E o C, quem é o C? Menos 3, que é o termo independente. Tá certo? Aí aqui eu faço a continha. Esse aqui dá 4, mais... Por que mais? Menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. 4 mais 12 dá 16. E o delta é 16. O colega que eu passei muito rápido ainda agora. Ficou melhor agora? Ficou sim, professor. Tá certo. Pode continuar. Agora eu preciso achar o x1 e o x2. Eu começo com o x, né? Menos. Quem é o B? Aí, de novo, eu volto aqui, ó. O B é menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta eu já achei, deu 16. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, o x é igual a menos com menos mais 4, mais ou menos 4, e 4, mais ou menos 2, né? Menos com menos dá mais 2. Raiz de 16 é 4 sobre 2. Aí, quem é o x1? É 2 mais 4 sobre 2, que é 6 sobre 2 e, portanto, 3. Quem é o x2? É 2, agora menos, né? Menos 4 sobre 2, ó. Primeiro 2 mais, agora 2 menos. Então, é menos 2 sobre 2 e, portanto, é menos 1. Tá certo? Ah, agora sim. Então, já sei quem são os zeros quando y é igual a 0. É, primeiro, o x1, que é 3. Aí eu estou falando que o y é 0. E o outro local onde corta o eixo x, ó, é o x2 e 0. Menos 1 e 0. Por quê? Porque eu achei o 3 e o menos 1 quando eu disse que o y era 0, né? Então, eu tenho dois valores cuja imagem é 0. É só você colocar aqui, ó. 3 ao quadrado, né? O 3. 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, 6. Aí, 9, que é o 3 ao quadrado, menos 6, 3. 3 menos 3, 0. A imagem é 0. Se for menos 1, também dá 0, quer ver? Menos 1 ao quadrado é 1. Aqui é menos 1, né? Menos com mais é menos, 1 vezes é mais, 1 vezes 2 é 2. Aqui tem 1 mais 2, 3. Menos 3, 0 de novo. Perfeito? Por isso que eles são chamados de zero da função. 1 é quando você considera o x0, aí a imagem dele é o menos 3. O outro são os valores cuja imagem, né, que é o y, é igual a 0. Quem são? As raízes. x1 e x2. Perfeito? Ficou claro agora? Ficou claro como eu achei o 3 e menos 1, colega? Ficou claro. Perfeito.
E é isso que você vai fazer para todas as equações do segundo grau, para achar as raízes, né? É sempre isso. Tá ok? Aí eu falei o seguinte, eu já tenho 3 pontos do gráfico, né? Eu vou colocar até aqui do lado. O 0 com menos 3. As duas raízes, que é onde o gráfico corta o eixo X. E está faltando só um. E está faltando só um ponto, que é o nosso vértice, né? Está faltando só um, que é o nosso vértice. Tudo isso para esboçar o gráfico, né? Está faltando o vértice. E os vértices têm coordenada. O x é menos b sobre 2a. E o y é a imagem de menos b sobre 2a. Tá certo? Então, ó, o x do vértice é menos b sobre 2a. E o y é a imagem dele. Então, eu vou aqui, ó. Lembra que eu tinha colocado aqui, ó? Vou repetir de novo aqui, ó. O a é 1. O b é menos 2. E o c é menos 3. Tá certo? Vou usar essa ideia de novo, né? Agora, eu quero achar o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Aí, ó, menos, aí o mesmo, ó. É o mesmo b, ó. É a mesma função sobre 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1. Então, isso dá 2 sobre 2, que é 1, ó. Por quê? Menos com menos mais 2, 2 vezes 1 é 2, 2 por 2 é 1. Então, eu achei esse aqui, né? Agora, eu tenho que achar o y, né? Do vértice, que é o f, de menos b sobre 2a. Então, é o f de quem? Menos b sobre 2a deu 1. Então, é a imagem do 1. Então, tu vai colocar 1 aqui, ó. 1 ao quadrado, menos 2 vezes o x, que é 1, menos 3. Por quê? Porque o y do vértice é a imagem do x, ó. O x é 1, então onde tem o x, coloca 1 e vai achar a imagem dele, né? Menos 5 vai dar menos 4. Então, ó, a coordenada do vértice, né? Ó, essa daqui, ó, é o x é 1 e o y é menos 4. Ah, então outro ponto para o gráfico é esse, né? Ó, é justamente o vértice, que é menos 1, menos 1, é 1 e menos 4. Pronto. Né? Na verdade, eu não preciso desse, mas eu vou colocar lá. Com esses 3 só, eu consigo fazer o gráfico direitinho, sem erro. Com as duas raízes e o vértice. Lembra que eu disse? A partir do vértice, eu quero um ponto antes e um ponto depois. A partir do vértice, isso é um ponto depois e um ponto antes. Tá certo? Então, não precisaria desse, mas eu vou colocar os 4. Tá ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho menos 1, 2 e 3. Aqui é o 0. Aí eu tenho menos 3 e menos 4 no y. Então, 1. Travou. 2. Então, dou uma paradinha. Já voltou? Não. Ainda não voltou? Então, estou parado aqui só esperando voltar, tá? O meu ainda tá Porque travado. tava assim de manhã também, né? Ah, já sei. Sabe qual foi o problema? A minha câmera descarregou porque eu não botei para carregar, olha. Não acredito, não. Acredite, ó. Puxa vida, mas vou já dar um jeito. Calma aí, espere só um minuto. Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Só um minuto, vídeo. Ô, professor, Diga aí. só uma pergunta, para achar esse x do vértice, essa que é a fórmula, é menos Essa b? é a fórmula, toda vez vai ser essa. Tá aparecendo tudo aí? Tá, Vocês mas só estão que me tá... Não, Não. só mudou a câmera aí. Voltou a câmera? Voltou, mas só que tá... Tá, calma aí que falta só aparecer a lousa, né? É. Calma que a gente vai já ter a lousa aí, não se preocupe não. E aí,
Estão vendo direitinho a lousa? Tá bom. Tá aí, né? E- Perfeito? Aí, olha só. O que eu tenho aqui? Os pontos. Menos 1, 0, 1, 2, 3. No X, né? Ó. Menos 1 e 3. Então, menos 1 e o 3. Perfeito. No Y, menos 3 e menos 4. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Vou esticar um pouquinho, né? Ó, para aparecer o menos 4. Tá ok? Então, os pontos. 0 e menos 3. É esse aqui, né? Ó. No Y, né? Ó. 3 e 0. É esse aqui no X, porque aqui é a raiz. Menos 1 e 0. Também no X, porque é a outra raiz. 1 e menos 4 é o vértice, né? Ó. Vou até apagar desse lado para ele não atrapalhar. Aqui está o menos 4 e aqui está o menos 3. Ó. Aí, 1 com menos 4. Perfeito? Aí, olha aí. A partir daqui, ó, é só desenhar o gráfico. Ó. O vértice e os 3 pontos, né? Ó. Direitinho, né? Ó. Perfeito? Então, ó, o colega perguntou, é sempre dessa forma que acha o X do vértice? Sempre usando isso. O que vai mudar é isso aqui, né? Ó. Isso aqui não muda, né? Isso aqui não muda. O que muda são esses valores, porque depende da função que estivermos usando. Tá ok? Até aí tudo tranquilo? Tamo indo. Perfeito? Simples assim. Tá ok, colegas? Agora, olha só. Já ouviram falar na fatoração do trinômio do segundo grau? Vou apagar aqui, ó. Fatoração do trinômio do segundo grau. O que é isso? Eu vou pegar a função do segundo grau, que geralmente é a soma de 3 parcelas, por isso que é trinômio, né? Tá certo? Por isso que é trinômio. E vou transformar em multiplicação. Trinômio do segundo grau. O que é o trinômio do segundo grau? É esse aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Claro que o a não pode ser 0, né? Tá certo? Aí, olha só. Como é que eu fatoro esse negócio? Ó, isso aqui é uma soma. O que é fatorar? Transformar a soma em multiplicação. A gente já até fez isso antes. Teve uma mais ou menos assim, ó. Digamos, menos 2x menos 3. Que a gente fez ficar a multiplicação, né? Ó, nesse caso, ficaria x mais 1 e x menos 3. Como é que eu sei que eu posso transformar isso nesse negócio? Professor, Oi. é que não dá para enxergar direito, não. Isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso na próxima aula?